Bom dia, graça e a paz. Tudo bem por aí? Graças a Deus, tudo ótimo por aqui, né? Nós estamos cada dia mais vencendo esse período. Não é fácil passar por um período assim, né? Trabalhando em casa, mas nós estamos vencendo. Logo, nós estaremos aí voltando às nossas coisinhas normais da vida. Hoje eu queria estudar com vocês sobre a intercessão e os benefícios que a intercessão traz. Queria chamar você para a gente abrir a Bíblia em 1 Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, o versículo 1. E diz assim, ó: Em primeiro lugar, peçam que sejam feitos orações, pedidos, súplicas e ações de graças a Deus, em favor de todas as pessoas. Orem pelos reis e por todos os outros que têm autoridade, para que possamos viver uma vida calma e pacífica, com dedicação a Deus e respeito aos outros. Isso é bom e Deus, o nosso Salvador, gosta disso. Então, aqui a gente vê uma ordem, né? Para que nós oremos por todas as pessoas, por aqueles que estão investidos de autoridades. Você é acostumado a orar por alguém? Nós precisamos orar por pessoas, nós precisamos orar pelos nossos governantes. Às vezes nós falamos tão mal, né? Às vezes a gente critica, mas quando é que a gente pede realmente que Deus dê sabedoria a eles para que eles governem direito? Já pararam para pensar nisso? Né? A Bíblia fala que nossa responsabilidade é interceder por eles. Nós podemos orar por um povo, sabe? Nós podemos orar por uma causa. Por exemplo, você fala assim, olha, eu vou dedicar a minha vida para orar pela causa das crianças abandonadas ou pelas crianças que sofrem maus tratos. Eu vou orar pela causa da igreja perseguida. Eu vou orar por países que ainda não conhecem Jesus. Escolha um país, adote um país e faça com que esse país seja, sabe, coloca lá a bandeira dele no seu quarto, pode ser uma bandeirinha pequenininha, para que todo dia, a hora que você for orar, você lembre de orar por aquele país, por aquele povo que não conhece o amor de Deus, sabe? Você pode orar pela sua família, isso tudo é intercessão, né? E o legal da intercessão é que você trabalha com Deus, né, na construção do que Ele quer fazer aqui na terra. Então, quando nós estamos orando assim, nós estamos trabalhando com Deus naquilo que Ele quer fazer aqui. E isso é, assim, precioso, é maravilhoso, né? A gente poder servir o Senhor e trabalhar para o Senhor. Hoje eu queria falar de alguns benefícios, então. Por que é importante, né, a intercessão? A intercessão não é só para um grupo de pessoas, não existe dom de oração e dom de intercessão, né? Assim, todos nós, todos os cristãos somos chamados, os cristãos são chamados, convocados, como a gente vê aqui, é responsabilidade. Quero que vocês orem, né, por essas pessoas, por aqueles que estão investidos de autoridade, a interceder, né? Então, é uma função, algo que é para todo mundo. E é tão bom orar pelas pessoas. Isso causa, além da gente orar para que o Senhor abençoe, orar para que haja mudança, orar para que haja transformação naquele país, naquele lugar, naquela vida, na vida daquela pessoa. E de repente você consegue ver, começa a perceber as mudanças. Além disso, né, do benefício para a pessoa para quem você está orando, para o país, para tudo, você também é beneficiado. E isso é uma graça, né? Deus é gracioso até nisso. Então, um dos motivos, né, que nós somos agraciados, um dos benefícios da intercessão, quando nós oramos para as outras pessoas, nós aumentamos a nossa intimidade com Deus. Nós passamos mais tempo ali nos relacionando com o Senhor. Então, esse é o primeiro benefício. Nós aprendemos, nós começamos a orar a palavra, porque geralmente a gente ora baseado em cima de algum versículo e aquilo vai entrando mais no nosso coração, né? Aquela palavra que Deus mandou para nós, a gente devolve para Deus em forma de oração. Então, isso vai ampliando o nosso nível de intimidade com o Senhor. O segundo benefício é que aumenta o nosso entendimento das coisas. Tem uma passagem em Daniel que diz assim: enquanto eu estava falando e orando, isso é Daniel falando, confessando o meu pecado e o pecado do meu povo,
e fazendo o meu pedido ao Senhor em favor do seu santo monte, enquanto eu ainda estava em oração, Gabriel, o homem de Deus que eu tinha visto numa visão, é o anjo, veio a mim voando rapidamente para onde eu estava, na hora do sacrifício. Ele me instruiu e disse: Daniel, agora vim para dar-lhe percepção e entendimento. Olha só, Daniel estava orando pelo povo, Daniel estava orando por aquele lugar, né? Pelo povo de Israel, pedindo perdão pelo pecado. E aí o anjo veio em direção a ele e deu entendimento. Olha que grandeza isso, né? Ele poderia estar só preocupado com ele, mas ele estava preocupado com o seu povo. E o Senhor trouxe instrução e percepção e entendimento. Então, num outro momento, quando Daniel está orando, ele recebe, ele estava com medo, e aí o anjo chega para ele e fala: não tenha medo, né? Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante de Deus, suas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta a elas. Então, quando nós oramos, Deus nos escuta e Ele libera poder, Ele libera entendimento, Ele libera percepção, né? Outra coisa, quando nós oramos pelas pessoas ou quando nós oramos por algum país, nós vamos nos apaixonando por aquele país, sabe? Nós vamos começando a nos preocupar com aquele povo. Aí tudo que você vê daquele povo, porque você está ali orando, você começa a pesquisar mais. Então, isso nos une nós à pessoa que nós estamos orando, né? Une nós nessa comunidade de amor que o Senhor quer que nós sejamos. Então, a oração faz com que nós amemos mais as pessoas e amemos mais os lugares pelos quais nós oramos. E renova a nossa fé, né? Porque quando a gente ora, a gente vê respostas de Deus, a gente vê alguma mudança, nós somos fortalecidos, né? Somos fortalecidos. E o Senhor multiplica as suas bênçãos, né? Abençoa a vida da pessoa para quem você está orando e abençoa a sua vida também. Porque na Bíblia diz assim, lá em Lucas 6:38, dê e lhe será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Pois a medida em que usarem também será usada para medir vocês. Então, da mesma forma como você se dá para o outro, você vai receber do Senhor. Da mesma forma que você está orando pelas bênçãos para a vida dos outros, o Senhor também vai abençoar a sua vida. Então, olha só que privilégio poder interceder. Né? Além de você interceder e abençoar a vidas, você também é abençoado. Então, procure um povo que não conheça ainda o amor de Deus. Procure uma causa e comece a orar. Né? Comece a orar e você vai ver a sua oração respondida. Lembra quando eu contei para vocês que eu orei 1 ano e meio por uma mulher que estava presa injustamente, a Asia Bibi, lá do Paquistão? E no dia, e eu falava sempre para o Senhor, o dia que ela for liberta, né? Eu queria saber, Senhor, eu queria estar aqui, sabe, para comemorar isso e para agradecer o Senhor. E eu estava orando e o Senhor falou para mim: abre a internet, olha nas portas abertas. E quando eu abri a notícia, estava lá: Asia Bibi foi liberada. Ela não foi, porque ela tinha sido condenada à forca, né? E ela recebeu ali a libertação dela. Então aquilo, gente, me encheu de fé, me encheu de gratidão a Deus. Então, quando nós intercedemos pelos outros, os outros são beneficiados e nós também. Isso mostra que o nosso Deus, Ele é gracioso, Ele é maravilhoso, Ele se importa com todos os detalhes, os pequenos e os grandes. Então, comece a interceder, sabe? Interceder. Que Deus realmente te abençoe e te faça crescer como intercessor e como uma intercessora por causas pequenas, por motivos, por detalhes e por causas grandes, né? Que você seja um grande intercessor. Que a graça de Jesus te cubra nesse dia, te guarde, te proteja. Em nome de Jesus. Amém?